Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje eu tô aqui pra falar de Shingeki no Kyojin. Sim, não é dia de eu falar de Attack on Titan. Geralmente esses vídeos saem no sábado. E hoje, na quinta-feira, saem vídeos de outros assuntos, de outros temas, de outros animes. Mas o capítulo 95 já começou a ser liberado, traduzido na internet. Eu peguei a versão em inglês, por isso as imagens que estarão passando aqui serão em inglês, porque no momento em que eu estou gravando ainda não há tradução em português desse capítulo. Mas por que eu vim comentar sobre ele? Por que eu tô adiantando o vídeo? Por que tanta ansiedade em lançar logo um comentário sobre este assunto, este capítulo? Neste vídeo aqui eu vou tratar de assuntos que ainda não foram falados ou não foram falados com totalidade no anime. Então, se você não leu o mangá ou se você não leu o mangá e não quer saber nenhum spoiler, especialmente sobre a origem dos titãs, alguns personagens a mais que você não conhece e tal, é melhor você não assistir esse vídeo agora. Se você quiser assistir, é só continuar. Você que já sabe sobre a origem dos titãs, já sabe que lá no passado existiu a primeira titã primordial, a Ymir Fritz, e após a morte dela, teoricamente 13 anos após ela conseguir os poderes de titã, os poderes dela foram divididos entre 9 outros titãs originais. Considerando que a gente já sabe do anime e do mangá, a gente já conhecia 8 desses titãs. Dos 8 titãs que a gente já conhecia, então, teriam o titã primordial, que é o que tem a coordenada, que tá com Eren hoje, o titã de ataque, o titã blindado ou encouraçado, o titã colossal, a titã fêmea, que a gente não sabe se tem o nome de titã fêmea, porque ela sempre tem aparência de titã fêmea, ou se ela adquire aparência qualquer de acordo com o portador X, o titã bestial, o titã mandíbula, que a gente já conheceu 3 portadores dele nessa história, e o titã quadrúpede, o titã carroça, depende da tradução que você vir do mangá. Desde que a gente escuta a história da origem dos titãs, fala que Marley conseguiu 7 desses titãs em algum momento, mas quando a gente fazia as contas ali, só vinham 6, titã fêmea, encouraçado, colossal, quadrúpede, bestial e mandíbula. Cadê o 7º, que é justamente o 9º dessa conta que não tá fechando? Não tinha nenhuma pista, muita gente começou a falar, então Marley na verdade deve ter perdido esse titã, mas não fala. A gente viu no capítulo 94 o treinamento das crianças para irem para a Ilha de Parades e conseguir os poderes dos titãs, e desde o início se falava que seriam 6 poderes, nunca se falou do 7º. Cadê esse poder? Por que ninguém comenta? E aí? Finalmente no 95, então, a gente teve a resposta, a gente conheceu, não conheceu, mas teve a citação de qual é o nome do 9º titã e com quem ele está. Eu não sei como vai ser a tradução em português, mas o nome em inglês estaria como Warhammer Titan. Seria o martelo de guerra, titã martelo de guerra. O Zeke, que é quem tem ali o poder do titã bestial até hoje, tá acabando o seu prazo, mas ainda tá com o titã bestial, meio irmão do Eren, filho do Grisha Yeager. Ele tem ali uma posição de importância, embora seja um Eldiano, de fato ele tem uma posição de maior importância frente aos outros Eldianos que têm poderes de titãs, e também tem um diálogo um pouquinho maior, embora ele seja com certeza subordinado, mas ele tem um diálogo um pouco melhor com o exército de Marley. Ele chama em determinado momento os outros que têm poder de titã estão ali em Marley, mas o Colt, que é quem herdaria os poderes do bestial após o Zeke, e ele chama eles pra conversar, diz, olha, a gente tá numa situação muito difícil. Antigamente, quando os poderes de titãs eram a coisa mais expressiva, Marley conseguiu subjugar várias nações, entrou em guerra com várias e conseguia vencer. Mas isso também fez com que o ódio do mundo em relação aos Eldianos, aqueles que podiam se transformar em titãs, aumentasse. Mas tudo bem, aumentou, mas Marley conseguia seguir com suas ações, só que, com o poder bélico das outras nações aumentando, aos poucos a importância e a capacidade de destruição dos titãs em relação a esse poder bélico estava ficando ali obsoleta, não estava mais sendo tão eficaz. Segundo ele, aos poucos Marley poderia perder todo o domínio que ela tinha, a importância que ela tinha mundialmente, e para eles, Eldiano seria muito ruim, porque então o mundo não precisaria mais tratar com eles com nenhum respeito, não poderiam ligar para direitos humanos em relação a eles, e aí não existiria mais Eldiano no mundo para poder virar titã e para ameaçar ninguém, coisa e tal. Para que essa situação não piore, eles teriam que voltar à ilha e conseguir pegar o poder do titã primordial para poder de alguma forma fazer com que Marley conseguisse de novo uma posição melhor em relação ao mundo e nada dessa situação que ele colocou e projetou acontecesse. Mas aí em determinado momento ele cita então uma importante ajuda e uma importante pessoa, família na verdade, que seria porta-voz deles, porta-voz para dizer ao mundo que eles vão conseguir acabar com os Eldianos de Parades, que teoricamente há muitos anos fizeram uma ameaça de que eles destruiriam todo mundo com os colossais que estavam dentro das muralhas. Então eles precisariam de alguém com poder que pudesse ser escutado pelas outras nações. E aí sim, ele cita a família que está com esse titã perdido, esse Warhammer Titan. Parece que a família Tybur, eu não sei se fala assim, mas parece que essa família, eles foram os primeiros a se rebelar contra o rei Fritz lá no começo da guerra da Great Titan War, os primeiros que foram contra o rei e foram
de certa forma, favoráveis a Marley. Então existia uma família nobre com muita influência que tinha o poder desse Warhammer Titan desde lá de trás, no começo da guerra entre titãs, que foi o primeiro a ir contra o Rei Fritz, que iniciou provavelmente toda a guerra que existiu, que culminou com o Rei Fritz de fato saindo daquele continente e indo para a Ilha de Parades, levando uma galera e criando todo esse conceito de que ele era um babaca e que todo mundo que estava lá eram demônios e causadores de toda a má fama dos Eldianos no mundo. Mas apesar disso, essa família, apesar de ter sido super útil aos marlenianos, ela não teria usado esse titã ao longo de todos esses anos para entrar em conflito com nenhuma nação. Eles são um importante papel de apoio, eles têm influência na sociedade, eles têm dinheiro, então possivelmente esses fatores somados fizeram com que Marley deixasse eles quietinhos por causa da possível influência que eles têm e contato que eles têm em relação não só aos marlenianos, mas em relação aos outros povos, só que eles continuaram ali com o poder do titã deles, o titã original, que a gente não sabe ainda quais poderes estão por trás dele, a gente não viu nenhuma imagem, mas essa família anunciou que durante um festival que eles iriam organizar, eles iam finalmente dizer que se voltariam contra Parades, conseguiriam derrotar todos aqueles demônios que estão lá dentro em até 1 ano. E utilizando claramente o titã que eles têm. E o que o Zack fala é que eles têm que ir junto com essa família, conseguir unir forças e aproveitar a posição e a voz que eles têm perante o mundo para conseguirem um certo crédito, porque então toda a missão seria divulgada e a vitória deles elevaria, teoricamente, a fama e ali a boa relação dos Eldianos com o resto do mundo. Todo esse discurso do Zack é muito falho e furado, se você parar para pensar do lado dos Eldianos, mas essa situação toda no mangá é realmente esquisita, porque assim que eles chegam, questionam, pô, mas a gente geralmente, os Eldianos, mesmo nós que somos guerreiros e tal, não conversamos sozinhos, sempre tem alguém de Marley. Ele fala, não, ninguém tá vindo mais. Mas no final a gente vê que existia uma gravação ali, que existia um microfone que estava captando toda a conversa deles e o pessoal do exército marleniano estava escutando tudo aquilo. E a gente descobre isso numa cena que justamente o Reiner mostra que já sabia que isso estava acontecendo. Tipo, ninguém vem, né? Tem ali uma escuta que eu sei. Mas é óbvio, pra mim é muito óbvio que o Zack também sabia e ele tinha um objetivo claro, não sei se combinado com o exército ou se voltando naquela teoria que o Zack tem objetivos próprios, que ele vive desempenhando um papel desde criança. Aí muita gente comenta, mas eu acho que ele não tá a favor dos Eldianos lá da ilha de fato. Talvez não, mas ele tem algum propósito, alguma coisa na mente dele, porque ele tá sempre tendo artimanhas e tal, talvez isso dê um outro vídeo, a gente discute depois. Então a gente descobriu onde está o nono titã, que está numa família eldiana nobre, mas que foi considerada como marlenianos honorários, ou seja, Marley respeita eles. Marley não coloca eles atrás de muros, como todos os outros, e nunca os obrigou a usar o titã deles em batalhas, como ele fez com todos os outros 6 que ele tinha, e continua fazendo com os que ainda restaram. Um comentário muito interessante é que quando a Dina Fritz vai lá atrás nos revivalistas mostrar imagens da origem dos titãs e contar o lado dos Eldianos dessa história toda, ela mostra uma imagem da Grande Guerra de Titãs mesmo, da Great Titan War, e tem ali algumas imagens caricatas de titãs e a gente pode justamente ver que tem um titã segurando um martelo. Mas eu não acho que vai ser um titã segurando um martelo. Todos esses nomes geralmente são formas abstratas de se referir ao poder que esse titã vai ter. Por exemplo, tem um cara ali, titã nessa imagem, que tá com armadura, mas não existe um titã com armadura, a gente tem o Armored Titan, que é justamente o blindado ou o encouraçado. Então tudo parece ser referências abstratas nisso. Mas ali a gente descobre que existia um spoiler pro nome desse titã, e como a gente antes não sabia, não conseguia fazer essa assimilação, mas agora pode. Pronto, gente, a conta fechou, finalmente temos os 9 titãs, ainda não sabemos o poder deste nono, mas nesse capítulo tiveram várias outras coisas interessantes que eu vou comentar mais rapidamente, porque o foco desse vídeo, de fato, era o nono titã. A gente vê que a Gabi, que é uma prima do Reiner, que teoricamente tá ali lutando pra conseguir o poder do encouraçado após os 13 anos do Reiner acabarem, ela tá desconfiando e percebendo que o primo dela tá esquisito, voltou de parada diferente, e espera que ele conte pra ela em algum momento. Mas ele continua ali quieto com os pensamentos dele, não dizendo o que ele pensa. E a gente consegue saber claramente que ele tá ali confuso e com conflitos em relação a tudo que ele sempre acreditou e o que ele de repente viu nesses 5 anos que ele passou na Ilha de Parades. A gente vê também logo o comecinho da missão dos que foram para a ilha. A gente vê que desde o início ficou definido que o Zack e a Pique, que é o quadrúpede, ficariam no continente, eles não iriam para a missão junto com os outros 4, e os outros 4 deveriam pegar o poder do Titã Primordial, que eles acreditavam sim, pelo que a gente viu, que estava com a família real ainda. Eles não sabiam o que o Grisha Yeager ia fazer naquele mesmo dia. Eles são deixados pelo exército de Marley na Praia de Parades, conferem ali a missão e falam que dali a 1 mês eles do exército estariam ali de volta esperando por eles. A gente não teve uma explicação ainda
ainda de como eles conseguiram se comunicar ou por que eles aguentaram esperar 5 anos, que foi o que na verdade eles demoraram. Eles conseguiam sair das muralhas de alguma forma, ou será que o Zack conseguiu se infiltrar e conversar com eles escondido? A gente não sabe. A gente descobre também que na verdade o Reiner não era pra ter sido encoraçado, que o Marcel interviu ali porque ele não queria, parece que ele tinha as mesmas dúvidas que agora a gente tá vendo o Reiner tendo, parece que ele já tinha essas dúvidas em relação à missão dele, se era justo matar aquela galera dentro das muralhas, e ele não quis que o irmão dele, que o Galliard, fosse um dos titãs. E aí ele interviu para que o exército achasse que ele não era uma boa escolha e que o Reiner era melhor. E ele conta pro Reiner aquilo no primeiro dia que eles estão lá. E é no primeiro dia também que o Marcel é morto pela Ymir, perde o poder deles, e toda aquela tragédia acontece quando o Reiner, pelo que a gente já sabe, estava com 12 anos apenas. Eles eram crianças, mas a gente vê nesse mangá que eles já tinham sido testados antes de ir pra lá em guerras. Então a gente vê eles analisando o poder de cada um, de como a Titã Fêmea com a Anne, com o poder de combate da Anne era maravilhoso, porque ela era rápida, ela tinha muitas qualidades de combate corpo a corpo, ela tinha ali a capacidade de endurecimento dela. O encoraçado é que com o Reiner conseguia se endurecer o corpo todo e quebrar portões das muralhas. O Colossal, que tinha toda aquela presença e acabava sendo quase como um rei dos titãs naquele grupo. O Quadrúpede, que tem um poder de resistência muito grande, então por isso que a gente tem uma explicação talvez do porquê que ela consegue, que a Pieck conseguiu ficar no corpo de titã durante tanto tempo. O Zack com o Bestial, e eles citam que o Beast Titan, que o titã bestial historicamente é o maior deste grupo, então não é que o Zack tenha uma qualidade maior por ser grande. Eu já vi gente especulando que o Beast Titan não precisa necessariamente parecer um macaco exatamente como é a forma do Zack, mas isso são especulações, como se, dependendo da pessoa, ele pudesse assumir um animal diferente. Mas isso é meio estranho, né? Vai que eu gosto de golfinho. É você um titã golfinho? Um titã tigre? Eu não sei. Por enquanto a gente continua com o que a gente conhece. Eu vou fazer um vídeo, e vai ser um vídeo bem especial, sobre o poder de cada titã, agora que a gente já conhece todos, pelo menos eu posso citar o nono, por isso que agora eu tô comentando bem rapidinho. A gente também vê que o Reiner pequenininho, antes de ir pra missão dele, ele tentou achar o pai dele, que era um marleniano, ele tentou conversar com o pai, e o pai foi péssimo com ele, disse que ele não queria saber dele, que a mãe dele que tinha mandado ele com certeza, que ele não ia estragar a vida dele, ele tinha uma vida como marleniano, com uma família marleniana, e que aquilo que ele tinha feito, se o exército, o governo de Marley descobrisse que ele tinha se relacionado com o Meldiano e tido um filho com o Meldiano, ele tava ferrado, então que era pro garoto ficar longe dele. Mas mesmo assim o Reiner continuou forte e foi pra sua missão, mesmo com tanta desgraça e coisas horríveis acontecendo na sua infância. E foi isso, gente, um vídeo de última hora, um vídeo que saiu antes da data pretendida aqui no canal, mas pra comentar principalmente que a gente descobriu sim quem é o nono titã, esse Warhammer Titan, que tá com uma família nobre. Resumindo, parece que por enquanto a gente vai continuar com a perspectiva da história ao lado desse pessoal que está com o Marley, principalmente através dos olhos do Reiner, pelo que a gente tá vendo, mas eu tô achando muito interessante, o mangá tá vindo com cada vez mais surpresas, não sei se conseguirei comentar todos os capítulos sempre, mas virei aqui sempre que tivermos novidades e sempre que for possível. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, comentar sobre essa descoberta tão incrível. Você imaginou alguma coisa assim? Você tinha uma teoria parecida? Eu não tinha, realmente não tinha. Achei que Marley teria perdido esse titã em algum momento. Não se esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E sábado a gente vai ter vídeo sim. O vídeo que seria hoje vai sair no sábado. Então volta aqui pra assistir o próximo vídeo, porque o YouTube não tem mandado sempre as notificações de quando saem vídeos aqui. Então corre que com certeza vai ter. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!